Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou abordar uma questão da filosofia, uma questão bastante antiga, né? Vários filósofos, vários pensadores já se arriscaram, né, a dar respostas e explicar melhor essa questão, né, ao longo dos séculos. E hoje em dia, né, principalmente no mundo digital, né, na internet, ela vem com grande força aí, né, cada vez mais. Né? E a pergunta, então, que eu vou fazer nesse vídeo aqui, né, e trazer alguns pensadores aí para ajudar a gente a elaborar melhor, né, essa ideia é o que é real, né? Ou seja, né, que critérios a gente pode, né, admitir como seguros para reconhecer a realidade, né? E quando perceber que de alguma maneira a gente pode, né, estar sendo enganado, né, enfim, ou aquilo que se apresenta para nós de repente não é uma realidade, não é o mundo como ele realmente é, mas sim uma distorção, né? Então essa é uma questão bem interessante, né? E que a filosofia já há muito tempo aborda, né? E eu vou trazer aqui então algumas ideias aí, né? Que já existiram, né, no mundo sobre isso, né? O filósofo, né, da Grécia, o Platão, né? Foi um dos primeiros a sistematizar, né, alguma ideia sobre a realidade, né? E para isso, né, ele utilizou uma alegoria, né, que se chama o mito da caverna, né? O mito da caverna é o seguinte, né, pessoal? Essa ilustração ajuda a gente a visualizar um pouco, né, do que se trata. Imagina que numa caverna, né, existem alguns prisioneiros, né, então acorrentados ali, como a gente pode ver ali, né, atrás do muro, e pessoas enganando esses prisioneiros, né? Esses prisioneiros são ali desde que nasceram, praticamente, né, na história, né, no mito. E o que eles veem, na verdade, né, não são as coisas como são, mas sim a sombra dessas coisas, né, que é projetada ali na parede, né, e aquelas pessoas que estão ali segurando, né, os objetos são, na verdade, pessoas que estão enganando ali os acorrentados, né. Então o mundo, para os acorrentados, né, não é realmente o que ele é, mas sim ele é uma sombra, ele é algo semelhante, mas as formas que são vistas na parede, né, são, na verdade, né, sombras, então, do que realmente aqueles objetos são, né, na verdade. Agora imagina que um dia alguém, né, de fora vem libertar esses acorrentados, né, ou um deles, pelo menos, né, vamos supor um deles, tá? Então esse acorrentado que é libertado, né, no primeiro momento ele vai sair daquela de trás do muro ali, né, vai então ter mais contato com a luz, né, então ele vai subir, imagina que ele vai subir aquela escada ali, enfim, né, e vai cada vez mais tendo contato com a luz. De início, como ele não está acostumado, né, essa luz é estranha, e aos poucos ele vai vendo o mundo, né, iluminado, né, vamos dizendo assim, e as coisas como realmente são, né, como é a realidade. E aí ele começa aos poucos a perceber que aquilo que ele estava vendo ali na caverna, né, e os companheiros dele também, na verdade são só sombras mesmo, são coisas que não representam a realidade, né. Bom, se ele voltar e tentar convencer, né, os amigos dele que aquilo são apenas sombras, que aquilo não é a realidade, que a realidade está lá fora, e tentar explicar de alguma maneira o que ele viu lá fora, ele vai parecer até um louco, né, para os ex-colegas deles ali, ex-colegas dele, né, de prisão ali, né. Porque realmente, né, se desde criança, se desde sempre, né, o que tu vê o mundo daquela forma, né, então aquilo parece ser a realidade, né. Mas aí, bom, ele acaba se convencendo, né, que não vai dar para convencer os amigos dele, né, e segue então na vida dele com o que é a realidade, né, enquanto, né, os prisioneiros ficam lá nas sombras. Bom, então a partir dessa história, né, desse mito que o Platão criou, né, ele faz uma comparação então com a própria filosofia, né, porque a filosofia na Grécia tinha esse papel justamente, né, de jogar luz nas ideias para que a gente pudesse discernir, né, o que é o real do que é a aparência, do que, né, e isso a gente tem até hoje, né, o papel da ciência é muito esse, de tentar chegar na verdade, né, bom, ainda com todas as crises aí que os filósofos dos últimos séculos têm, eh
né, enfim, se dedicado aí, né, sobre essa questão né, da verdade e tudo mais, mas na Grécia Antiga a gente pode dizer que havia ainda esse ideal, né, de se chegar na verdade, né, e que existe no mundo, né, uma tentativa, vamos dizer assim, ou não talvez deliberada, mas existe no mundo coisas que são apenas aparência, parecem verdades, mas na verdade são sombras, né? Hã, e que é difícil realmente a gente sair e tentar encontrar alguma coisa que é real, né, porque a gente pode ser enganado por essas sombras a todo momento. Bom, isso foi lá na Grécia Antiga, né. Depois, mais adiante, né, lá no século XVII, né, o René Descartes, né, um filósofo francês, abordou de novo essa questão, né. Só que, claro, cada tempo, né, cada filósofo, né, desenvolve suas ideias de acordo com as ideias do seu tempo. E a metáfora que o Descartes utilizou, né, para definir, então tentar de alguma maneira definir esse problema da realidade, né, foi a metáfora do sonho, né. Então o que que ele dizia? Que num sonho, né, aparentemente tudo parece realidade, tudo parece realmente que, né, as coisas realmente parecem ser como são, né. Até o ponto em que o sonho acaba, a gente volta e se dá conta de que na verdade o que a gente viveu foi um sonho, né, então não era bem a realidade. E o Descartes, né, apontou até uma forma de, se dar conta, né, se estamos, numa realidade ou não. E um dos critérios que ele adotou para a realidade, né, seja em qualquer plano que ele tivesse, né, por exemplo, 2 mais 2 são 4, né, em qualquer um, tanto no sonho quanto, no não sonho, né, no estado de não sonho. Então esse foi um critério que ele adotou, né. Bom, ah, parece que a matemática uma forma segura de se chegar a um conhecimento verdadeiro, né, ainda que eu esteja sonhando, eu consigo chegar no conhecimento verdadeiro, que é o conhecimento matemático, né, 2 mais 2 são 4, mesmo num sonho, né. Então, mesmo que eu não esteja vivendo em um mundo que é o real, mesmo que, né, depois dessa existência aqui a gente, né, enfim, né, vamos supor que a nossa existência também continue em outras dimensões, em outros planos, né, ainda assim 2 mais 2 será 4 ainda, né. Então, a matemática era um critério que ele é a única coisa que se mantém verdadeira, né, mesmo em planos, diferentes. Mas o Descartes tinha uma metodologia, vamos dizer assim, um método, né, que depois com muito mais desenvolvimento passou até a ser uma espécie de filosofia da ciência mesmo, né, e isso no Ocidente teve um papel muito decisivo. É claro que outras filosofias também ajudaram a desenvolver a ciência, mas o Descartes publica um discurso do método, né, ou seja, como deveria ser um método para se chegar na verdade, né, na verdade objetiva, né, que ele acreditava. Então no século XVII a filosofia ainda tinha esse ideal, né, da verdade objetiva, única, enfim, né, universal, né. E um dos primeiros passos do método é duvidar, né, duvidar de tudo, duvidar inclusive de que a gente está vivendo. Isso tudo pode ser um grande sonho e a gente pode acordar num determinado, momento, né, e então a gente pode perceber que de repente a gente não vive na realidade, a gente vive num sonho, numa não realidade, né. Então duvidar é um primeiro passo, né, e realmente a ciência pegou muito dessa ideia, né, então duvidar, ainda que as nossas crenças, ainda que a cultura, ainda que tudo leve a acreditar em eh, determinada proposição, né, então a realidade, né, para o Descartes é uma possibilidade, né, ele não dá como certo que estamos vivendo, né, num mundo real, a gente pode estar num sonho, né, e que a gente tem que encontrar um critério então para pelo menos do nosso ponto de vista existencial, né, garantir que alguma coisa é verdade, né. Então a gente percebe que esse problema da realidade, né, ele consegue promover discussões bastante interessantes aí, né, ao longo dos tempos, assim. E essa discussão, né, pessoal, sobre a realidade, sobre o que é real, que foi já, realizada por Platão, né, por Descartes, hoje em dia, né, a gente pode fazer uma analogia
com as redes sociais, né. Existe muito conteúdo, né, na internet, que utiliza tecnologias da persuasão para convencer as pessoas, né, das ideias mais, malucas possíveis, né. Por exemplo, né, existem muitos documentários e muitos canais aí de vídeos, né, sobre terra plana, né. E isso pode até parecer uma realidade, pode parecer, e na verdade existem vários fatos científicos ali que, né, são praticamente esquecidos, né, são atropelados ali, e informações também, de observação natural, né, que estão erradas, assim, do início ao fim, né, dos vídeos, mas ainda assim as pessoas estão convictas ali, e a gente vai ver que esses vídeos eles têm uma grande circulação na internet, né, nas redes sociais. Muitas pessoas acabam, apoiando, né, esses conteúdos e visualizando esses conteúdos, né. E aí fica a reflexão aí, né, para quem, trabalha na área da educação, né, até que ponto isso pode realmente influenciar as pessoas. Eu estou falando aqui da terra plana, que eu acho que é uma ideia superada, né, já há muitos séculos, enfim, mas a gente tem outras questões que estão surgindo e que talvez esteja escapando um pouco aí da área da educação sobre essa questão, né. Por exemplo, os dados também, né, o que é feito dos nossos dados, né, de acesso à internet, de tudo mais. Será que a gente tem informação completa sobre isso, né? Será que grandes, organizações não utilizam os dados que a gente fornece, né, muitas vezes gratuitamente, inclusive, né, na internet, para nos convencer, inclusive, de ideias que podem parecer para a gente que é a realidade. Então, às vezes, a gente pode pensar que a gente está vendo realmente um conteúdo informativo, né? Um jornal pode estar. A gente pode estar vendo, de repente, um conteúdo na internet que a gente acha que é confiável por um fator ou por outro, enfim. Mas, de repente, é um grupo de pessoas tentando nos convencer de outra coisa e criando toda uma rede, né, que nos faz parecer que aquela é a realidade, né. Então enxergar o mundo de outra forma, eh existe isso hoje na internet, existem inclusive tecnologias de persuasão, né, para convencer as pessoas de ideias que poderiam parecer absurdas e muitas vezes são realmente, né, como é o caso, né, da terra plana, enfim, de outros conteúdos também que existem na internet, mas que, cada vez mais a gente vê, muito forte, né, na internet. Alguns países já até criam leis, né, com relação a essa responsabilidade, né, dos dados dos usuários, das tecnologias da persuasão, mas em geral, né, a gente percebe que isso é uma discussão que está passando muito longe, assim, da maioria das pessoas e principalmente na área da educação, né. Então será que, o mundo que a gente visualiza, né, a partir do nosso perfil de usuário da internet é o mundo real, né, então fica aí a reflexão. Até mais pessoal, até a próxima.